Então a gente vai falar de um tema aqui bem hardcore, certo? A gente vai falar sobre metaprogramação. Então, antes de falar sobre isso, é interessante definir o que é metaprogramação, certo? Então, metaprogramação é a capacidade de um programa de ler e alterar ele mesmo outros programas. Então, ele vai usar software como input para ele mesmo, ele vai usar programas como input para fazer as suas operações. E aí aqui eu queria pedir licença para ter um momento de ousadia, que eu vou tentar ensinar para vocês, gaúchos, como que se faz um chimarrão com metaprogramação. Eu sou catarinense, então me desculpem se eu falar alguma coisa errada aqui. E eu carinhosamente batizei esse chimarrão de o chimarrão da metaprogramação. Beleza, vamos para o que interessa, né? Isso aqui é metaprogramação. Isso aqui eu tenho um código JavaScript que está escrevendo Java, certo? Só que não é disso aqui que a gente vai falar. Porque nesse exemplo, a gente tem duas linguagens. A gente tem JavaScript no meta-level, que é o que a gente está usando para fazer a manipulação, e a gente tem Java no base level, que também pode ser chamado de meta-object level, enfim. As pessoas têm denominações diferentes para isso. E a gente vai falar, na verdade, de Reflective Metaprogramming. Então a gente vai usar JavaScript para manipular nosso próprio programa. Então JavaScript é a linguagem base e a linguagem do meta-level. Certo? Então vamos lá. A Reflective Metaprogramming, ela tem três aspectos que a gente vai cobrir, que é a introspecção, que é quando a linguagem ela tem conhecimento das suas próprias estruturas, ela se lê. A automodificação, que é quando ela se modifica, pode ser em runtime, no caso. E a interseção, que é quando a gente intercepta operações nativas da linguagem, a gente redefine elas, enfim, a gente faz o que a gente quiser, sendo capaz de interceptar as operações. E eu não posso falar de metaprogramação sem falar do Meta-Object Protocol. E ele é, o Meta-Object Protocol, um vocabulário que define como os objetos fazem suas operações dentro deles mesmos. Então, quando nós acessamos uma propriedade, não está sendo simplesmente lida a memória e nos jogando um valor. Tem todo um conjunto de passos que está sendo executado ali, que vem da spec. Então, por exemplo, isso aqui é um acesso a uma propriedade, certo? Essa é a operação de get. Quando vocês acessam uma propriedade, isso aqui é o que a spec diz que faz. Aqui, a letra está meio pequena, mas o importante é vocês verem que existem três passos. Então, por exemplo, ele primeiro verifica que o tipo do O ali, do que eu quero pegar a propriedade, é um objeto. Verifica se a chave que eu pedi, ela pode ser uma propriedade, no caso, sei lá, uma string, um symbol, um number. E aí sim, ele vai chamar a operação interna da linguagem, que é o get. E aí o get ele é mais complicado ainda, ele tem mais passos ainda. Essa é a definição do get. Então vejam só quanta coisa a linguagem faz por baixo dos panos quando vocês fazem um simples acesso de propriedade. Olha só quantos passos são feitos, são 8 passos aqui, só na operação interna, para a gente conseguir o valor da nossa propriedade. E todas essas specs, não só do get, como do set, e de outras operações internas da linguagem, estão lá na spec da ECMA. Está tudo lá no site, todos esses passos, todas as operações internas, todas essas definições. Então, para começar, nós vamos falar de Property Descriptors. E o que são Property Descriptors? Property Descriptors, eles descrevem as características das propriedades. Então, assim como a propriedade descreve características dos objetos, os Property Descriptors descrevem características das propriedades. Então, se antes vocês viam um objeto dessa forma aqui, agora vocês têm que começar a ver ele dessa forma aqui, certo? Então, isso aqui é um Property Descriptor. Esses atributos que definem as características daquela propriedade do objeto. Então, vamos explicar o que é cada um deles e a utilidade de como a gente pode usar isso na prática. A gente vai começar falando do velho. O velho é bem óbvio, ele indica o valor da propriedade, ele pode ter qualquer tipo. É isso que vem quando a gente acessa uma propriedade comumente, certo? O valor fica armazenado no velho do Property Descriptor. Já o enumerable, ele indica se essa propriedade ela vai ser listada pelo object keys, ou enfim, pelo for-in, se ela pode ser listada. Se ela é enumerável, como o próprio nome já diz. Então, se for true, ela pode ser listada, se for false, não. O writable, ele indica se a propriedade pode ser definida com o operador de atribuição. Ou seja, se ela não for writable, eu não posso escrever propriedade igual a tal coisa, certo? Eu não posso fazer isso. Só que existe também o configurable. O configurable, ele indica se eu posso trocar o descritor dessa propriedade. Então, é bem importante deixar bem claro a diferença entre esses dois caras, certo? O writable eu não posso escrever com o operador de atribuição. O configurable não me permite trocar o descritor daquela propriedade.
Se eu tenho uma propriedade que ela não é writable, ela não é escrevível, mas ela é configurable, eu posso ir lá e dizer, olha, o descritor de propriedade agora é esse. E aí eu posso colocar nesse descritor um valor. Então eu continuo podendo alterar aquela propriedade. Eu vou mostrar um exemplo depois aqui para vocês. E aí tem esses dois caras que são bem legais, bem importantes também, que é o get e o set. O get, ele é a função que vai ser invocada quando a gente pedir a propriedade, certo? Então, se eu tenho uma função get definida para uma propriedade, quando eu digitar meu objeto.propriedade, eu vou executar essa função aqui. E aí o retorno dela é que vai ser o resultado desse acesso à propriedade. E o set, ele vai fazer a mesma coisa, só que para uma atribuição. Então ele vai chamar a função que está no set e vai passar o valor, certo, que eu estou atribuindo para aquela propriedade. A gente vai ver um exemplo disso mais na frente no live code, vai ficar bem claro. E esses caras aqui são que permitem a gente fazer coisas muito, muito especiais e escrever JavaScript quase como se não fosse JavaScript. E uma das coisas muito legais que esses caras nos permitem fazer é isso aqui. São lazy properties. Mas o que são lazy properties? Alguém aqui já usou Haskell? Conhece Haskell? Então, no Haskell, quando a gente descreve, dá valor para a propriedade, se a gente tem uma função, por exemplo, essa função só vai ser executada quando a gente pedir o valor da propriedade, certo? E no JavaScript é a mesma coisa. A gente pode ter uma propriedade que só vai ser calculada quando a gente pedir aquela propriedade, certo? Só vai ser calculada quando for solicitado. É uma propriedade on demand, digamos assim. E aqui a gente tem um exemplo, que a gente tem um objeto cesta, que ela tem o atributo frutas, que tem um objeto ali que tem as frutas que estão dentro da cesta. E ela tem também o peso, certo? Vamos supor que cada fruta tem aí 200 gramas, ok? Então, cada vez que eu for alterar a quantidade de frutas na cesta, eu tenho que ir lá e definir o peso. Alterei uma vez, adiciono 200 gramas. Alterei de novo, 200 gramas. Se eu acesso pouco a propriedade peso, eu estou desperdiçando aí essas atribuições, porque toda vez que eu for definir uma nova fruta, eu tenho que ir lá, atribuindo peso, eu faço duplicação de operações. Defino a fruta, defino o peso, defino a fruta, defino o peso. E aí, eu tenho muitas atribuições ao peso e poucos acessos. E eu posso ganhar performance se eu fizer o seguinte, se eu fizer com que o peso seja calculado dinamicamente só quando eu pedir esse peso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o peso, vou atribuir no peso um property descriptor com uma função get. Então, quando eu pedir o peso, a minha função vai ser executada e eu vou ter o retorno dessa função que vai me dar o peso. Então, vamos supor que essa função peso leia esses caras aqui e multiplique por 200, e aí me deu peso. Então, eu vou chamar cesta.peso, é um simples acesso, eu não preciso invocar função nenhuma, só escrever cesta.peso, certo? Como qualquer acesso comum, aí ela vai invocar a função get e eu vou ter de volta o meu resultado, certo? E aí, ele nos permite também fazer APIs fluidas. Então, esse é um exemplo tirado do Shy, que é uma library que faz verificações. Alguém que conhece Shy? Oh, bastante gente, valeu, gente. Sou um dos core maintainers, então estou bem feliz. Aqui a gente pode ver que a API ela é bem simples e vocês não precisam necessariamente ler a documentação para entender o que está acontecendo. Se vocês leem essa frase, sabendo inglês, vocês sabem o que faz, certo? Então, quando eu falo expect word to be a string, o que eu estou fazendo, eu estou dizendo que eu espero que aquilo ali, que é a word, seja uma string. Aqui embaixo é a mesma coisa. Eu espero que esse array tenha uma length 3. Eu posso fazer coisas ainda mais fantásticas, como isso aqui. Eu posso pegar o schemas e adicionar erro. Isso aqui é tudo JavaScript, isso aqui funciona. Então, só com funções get. E aí a gente vai fazer o nosso schemas depois, vou mostrar para vocês. Antes disso, queria só mostrar um exemplo dos setters, para eles não passarem em branco. A gente tem um objeto pessoa, que tem o nome completo, o primeiro nome e o sobrenome. Vamos supor que eu quero atribuir o primeiro nome e o sobrenome para essa pessoa de uma vez só, certo? O que eu vou fazer? Eu vou definir uma função set no meu nome completo, e aí essa função set vai receber o valor da atribuição. Ela vai dividir a string, certo? Onde tem o espaço, e vai colocar a primeira parte no nome e a segunda parte no sobrenome. Então, beleza. Eu vou fazer aqui a atribuição, João Silva, qualquer nome. Ele vai chamar a função set passando João Silva, ela vai fazer um split no espaço, a primeira parte é o nome, a segunda vai ser o sobrenome. Beleza? Então, vamos lá. Fazer um live coding. Deixa eu só abrir o melhor editor de texto aqui. Opa, vou botar o nome do arquivo, né? Exemplo. Exemplo.js.
pasta isso? Acho que eu estou vendo a pasta errada. Não façam isso em casa. Ah, meu Deus, tem que abrir o Vim com sudo. Aí. Então, beleza. O NodeMon ele só vai fazer o seguinte, ele vai fazer com que eu execute o arquivo cada vez que ele for salvo, certo? Então, vamos lá. Deixa eu botar um console log aqui, que ele vai fazer o seguinte, ele vai imprimir umas quebras de linha e botar uns traços para a gente saber separar cada execução, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu preciso fazer um armário, certo? Para guardar os utensílios do nosso chimarrão. Então, eu tenho o objeto armário, e ele tem aqui, sei lá, 2 cuias. Ele tem bomba, é de bomba que chama aquele negocinho para tomar, né? Só para conferir. Beleza. Ele tem erva mate. Ele tem chaleira, que eu aprendi que não se faz chimarrão com água fervendo, se faz com água chiando, certo? Beleza. Bom, eu sou catarinense, mas eu manjo um pouquinho até, né? Então, eu vou fazer uma função que ela descreve o meu chimarrão. Então, ela vai ler as propriedades do meu armário e vai listar o que tem dentro dele. Então, eu vou escrever aqui uma função descreve armário. Ela vai receber aqui um armário como parâmetro. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar as object keys desse meu armário. O que são as object keys? Ele vai retornar um array com o nome de todas as propriedades que estão ali, as enumeráveis. Esse detalhe é importante. Então eu vou dar um join, aqui só para elas ficarem bonitinhas, certo? Eu vou chamar isso aqui de itens. Então eu vou dar um console log, o armário possui os seguintes itens. E aí eu vou colocar aqui os itens, certo? Então, quando eu chamar isso aqui, ele vai ler o nome de cada uma das propriedades e ele vai descrever elas. Eu espero que não tenha cometido nenhum erro de sintaxe. Então, descreve armário e eu vou passar para ele o meu armário. Então, o armário possui os seguintes itens. Dá para ver aqui embaixo? Todo mundo consegue ler? Então, ele possui os seguintes itens. Cuia, bomba, erva mate e chaleira. Mas, por exemplo, se um armário ele tivesse propriedades como altura e largura, todo mundo concorda que isso não são itens que estão dentro do armário, são propriedades inerentes ao armário. Eu não quero listar isso. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dizer, olha, essas propriedades não são enumeráveis, então não lista isso no object keys. Então, eu venho aqui e vou chamar o define property. Com o define property, eu atribuo o meu property descriptor. Lembra que eu falei que ele tem todas aquelas propriedades do get, do set, configurable, enumerable? Então, eu vou atribuir esse property descriptor para aquela propriedade de um objeto. Então, eu vou dizer que eu quero mudar a propriedade largura no meu armário. E eu quero um novo property descriptor para ela. E eu quero que ela não seja mais enumerable, certo? Eu quero que isso seja false. Eu não quero também que ela seja writable. E eu não quero que ela seja configurable. Ok? Então, agora, ela não vai ser mais listada lá embaixo. E a mesma coisa vai acontecer se eu vier aqui e alterar a altura. Então, esses dois itens não vão ser mais listados lá embaixo. O armário agora ele possui os seguintes itens. Cuia, bomba, erva mate, chaleira. Continua ali, certo? Então, ó, não está mostrando mais altura e largura. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se eu comentar, ele vai fazer isso. Então, eu comentei essas linhas, agora ele mostra altura e largura. Sem elas, não tem mais isso. E agora a gente vai para a parte mais legal do exemplo, que é fazer o chimarrão, né? A gente tem o objeto gaúcho, e é esse objeto que vai ser responsável por fazer o nosso chimarrão de qualidade. E aí, o que eu quero fazer? Vamos fazer uns esquema meio TDD. Eu quero escrever o seguinte. Gaúcho pega a cuia, aí ele adiciona erva mate, adiciona água chiando, e ele adiciona a bomba, certo? Então, vamos supor que seja só esses os passos para fazer chimarrão. São só esses os passos, aliás? Espero que sejam. E aí, depois de adicionar isso, obviamente, ele vai tomar o chimarrão. Ok? Ele pode até ter um E aqui, ó. Certo? Então, agora, para a gente ser capaz de escrever isso aqui, nós precisamos definir os getters.
E agora, isso aqui talvez derreta um pouco a cabeça de vocês, mas, por favor, tentem se manter concentrados que vocês vão ver o quanto isso é legal. Então, eu vou fazer um objeto cuia. E aí, é esse objeto que a gente vai botar na mão do gaúcho. Então, quando a gente vai... Vamos fazer aqui, vamos copiar de cima, né? Ser eficientes. Yankee, 15J, Shift P. Vamos definir aqui no nosso gaúcho a propriedade pega. E vamos fazer um descritor para ela que vai ter só o get. Esse get é uma função. Certo? Então, o que acontece? Vejam aqui, quando eu escrevo pega cuia, o pega ele tem que retornar uma função, porque aqui eu estou fazendo uma chamada. Certo? Então, o pega vai retornar uma função, essa função é que vai ser chamada. Então, a minha função de get, ela tem que retornar outra função. Certo? Eu vou usar uma arrow function para eu ter acesso ao this nesse escopo aqui. Tá? Então, aqui o que eu vou fazer? Essa função que vai ser retornada, ela retorna o objeto. Aí eu vou pegar o gaúcho e vou colocar na mão do gaúcho esse objeto. E aí eu retorno o gaúcho, para que eu possa continuar encadeando operações. Certo? Então, beleza. A gente tem o nosso pega definido. Agora a gente vai definir o seguinte. A gente vai definir o e. O e ele vai ser uma operação bem simples. Porque eu só preciso retornar o gaúcho de novo para eu continuar escrevendo coisas em cima dele, para eu fazer a API ser encadeável. Então eu vou vir aqui, vou definir a propriedade e ela vai simplesmente retornar this. Ok? Ó, eu não terminei, por isso deu erro, salvei. Então, eu vou definir, o que mais que falta? Falta o adiciona. Agora, mais uma vez, vejam que o adiciona é uma chamada de função. Então, a minha função get, que vai lá e pega o valor da propriedade, ela tem que retornar uma função. Object, define property, gaúcho, adiciona, e aí vamos botar o descriptor aqui. O get, ele vai vir aqui, vai ser uma função, e ele vai retornar outra função, certo? E essa função, ela vai ter o nome do item que a gente vai botar lá. Então, o nome do item. E o que essa função faz? Ela pega o que está na mão do gaúcho, e daí ela vai... Eu posso usar dot notation aqui? Ela vai pegar o que está na mão do gaúcho, e vai pegar esse nome do item, e vai dizer que é true, para indicar que está lá. E aí ela vai continuar retornando o gaúcho para a gente continuar encadeando nossas operações. Beleza? Então, a gente tem o pega, a gente tem o e, a gente tem o adiciona. Falta a parte mais importante, que é tomar o chimarrão. Então, a gente vai definir de novo, ó, isso aqui é uma propriedade, o tomar chimarrão, certo? Ó, eu não estou invocando nenhuma função, só estou acessando a propriedade. Então, só com acesso à propriedade, eu vou ser capaz de realizar uma ação. Basta que eu defina aqui, no meu gaúcho, a propriedade toma chimarrão. Vou definir o descritor. E aí o que ela vai fazer? Get function. Ela vai pegar o que está na mão do gaúcho. E ela vai fazer o seguinte, ela vai botar lá a erva mate como sendo false, porque não tem mais. Vamos supor que a erva mate sumiu quando a gente tomou o chimarrão. E aí vai acontecer a mesma coisa para a bomba e para a famosa água chiando. Correto? Vou retornar o this aqui. Tem algum erro de sintaxe? Return this, return false. O e está aqui, o pega está aqui. Beleza, então tá. Eu chamei todas essas operações aqui, ó. Eu vou tirar o toma chimarrão e vou imprimir o gaúcho. Certo? E vou mostrar para vocês o que está acontecendo, ó. Funcionou, tá? Isso é engenharia de foguetes, tá? Então, o que aconteceu aqui é o seguinte. Eu vim aqui, eu escrevi gaúcho, pega, cuia. O pega me retornou a função, eu invoquei essa função com cuia, coloquei na mão do gaúcho. O e, ele simplesmente permite que eu continue encadeando coisas, porque eu vou retornar o this. O adiciona erva mate, ele vai pegar o nome erva mate, vai lá na cuia, vai tornar aquela propriedade true. A mesma coisa para todos os outros do adiciona. Então, quando eu imprimo aqui o gaúcho, vejam aqui que tem na mão dele, tem erva mate, tem uma cuia, né, que tem erva mate, água chiando e bomba. Então, se eu vier aqui agora e eu falar para o meu gaúcho, beleza, toma esse chimarrão aí. Então, ele vai vir aqui, eu vou falar para ele, ó, gaúcho, toma chimarrão. Vejam que agora, quando eu mandei ele tomar o chimarrão, tudo isso aqui se tornou false. Erva mate false, água chiando false, bomba false. Então, beleza, o chimarrão foi tomado, não tem mais nada ali dentro, certo?
Então a gente pode continuar aqui nos nossos slides. Deixa eu voltar para cá. Então, beleza. Agora que a gente já tomou nosso chimarrão, que eu espero não ter cometido nenhum erro muito grosseiro nessa preparação, né? Depois podem me convidar para tomar um se quiserem, eu curto bastante. A gente vai falar de proxies. Proxies são uma nova funcionalidade implementada no ECMAScript 6. E eles são wrappers que permitem que a gente intercepte operações internas da linguagem. Então, lembram aqueles gets que eu mostrei, aquelas ações do Meta Object Protocol? Essas operações elas podem ser interceptadas pelos nossos proxies. E essa aqui é a estrutura de um proxy. A gente tem o wrapper aqui por fora, e ele tem duas coisas dentro, que é o handler, que ele é o responsável por dizer quais ações vão ser interceptadas. Essas ações são chamadas de traps, que são o que vai capturar, interceptar a ação e executar outra função. E dentro dele tem também o target, que ele é um objeto que a gente está encapsulando em si. E como que funciona um proxy? Vamos supor que eu tenho aqui... Passei o slide? Passei. Eu estou aqui criando um proxy, um novo proxy, e eu estou dizendo, olha, vai encapsular um objeto chamado target, e o handler vai ser um objeto chamado handler. Ele vai criar aqui o wrapper, e ele vai colocar dentro ambos. Então, ele vai colocar o target, que é o nosso objeto pessoa, que tem o nome e o sobrenome. Ele vai colocar também o handler, que ele vai interceptar, esse handler aqui, ele intercepta o get e o set, certo? Mas ele pode interceptar várias outras propriedades, várias outras operações, desculpa. E aí, esse objeto aqui, ele vai ser retornado e ele vai ser atribuído, então, para o nosso P. Certo? E quando eu peço, por exemplo, p.nome, o que acontece? Ele vai tentar acessar a propriedade nome no wrapper, essa operação vai ser interceptada e vai rodar a função get, que está sendo definida aqui no handler. E para essa função get, a gente vai passar o objeto target e a gente vai passar o nome da propriedade. Beleza. E então, ele vai retornar, o retorno da função get vai ser atribuído para nome. Connection lost, eu vou ter que passar ali. Ele vai devolver o retorno da função da trap get e vai ser atribuído para o nome, então, como eu tinha dito. E aí isso permite a gente fazer coisas muito interessantes, como os arrays infinitos de Haskell, que o nome certo é list comprehensions, mas array infinito é mais compreensível, mais fácil de entender. Então, a gente define sequências, podem ser infinitas, porque elas só vão ser calculadas quando a gente pedir esses valores. Então, por exemplo, eu tenho aqui um objeto que é um array infinito, que é um proxy, e por baixo dele a gente tem um array que tem todos os números pares até o infinito, certo? Então, quando eu pedir o que está no índice 0, ele vai consultar, vai pedir o índice 0 do meu proxy, ele vai interceptar a operação de get, vai ver se tem alguma coisa no índice 0 lá, vai retornar, vai ver, beleza, existe, vou devolver o 0. Mas se eu pedir o 3 não existe. Então, eu vou interceptar a operação get, vou ver que é undefined, vou ter um retorno, aí sim, beleza, eu vou calcular o valor que devia estar no índice 3 a partir de uma fórmula e vou retornar ele. Isso pode ir até infinito, certo? Então eu posso ter sequências infinitas. Inclusive eu fiz um módulo para isso no NPM, tem iterators, tem tudo bonitinho implementado. Se quiserem brincar, fica o convite. E se quiserem ver como isso funciona no Haskell também, funciona de uma maneira bem legal, fica a recomendação. E outra coisa um pouco mais prática é que a gente pode indicar para o utilizador a maneira correta de usar a nossa API. Então, quando alguém tentar acessar uma propriedade que não existe, eu vou dizer, olha, essa propriedade aqui não existe. O que existe são essas outras, e daí eu listo elas usando o object keys, o que eu quiser. Isso a gente está fazendo no Chai já. Quando o cara tenta acessar uma propriedade que não existe, nós dizemos para ele qual que é a propriedade mais próxima do que ele escreveu. Para isso, vocês podem, inclusive, usar o algoritmo de Levenstein, que ele calcula a distância entre duas strings, a partir da quantidade de deleções, de alterações que a gente tem que fazer para uma chegar na outra. Então, ele sabe qual é a palavra mais perto da outra, a partir de uma palavra que foi passada e uma lista. Por exemplo, a gente tem a nossa pessoa aí, e eu estou pedindo o nome da pessoa, certo? Só que vejam que eu pedi com o seu nome, e essa propriedade não existe ali no target, certo? Ele só tem nome e sobrenome. Então, quando eu pedir seu nome, o meu handler vai ver se essa propriedade existe no target, vai acessar o target, vai ver que não existe a propriedade na volta, e aí ele vai dizer, olha, não existe essa propriedade aqui, mas a propriedade mais perto disso que tu quis dizer, talvez tenha sido o nome. É isso que você quer? Então a gente pode dar essa sugestão, a gente pode ter melhores erros mais informativos, ou a gente pode só evitar retornar undefined, retornar this e fazer o cara continuar encadeando coisas infinitamente, evitar quebrar.
E para refletir essas operações, lembra que eu falei ali que o meu handler ele acessava o target para ver qual era o valor disso? A gente tem a API do Reflect, que também foi introduzida no ECMAScript 6. O que ela faz é que ela nos dá acesso de forma funcional a essas operações internas. Então o Reflect tem o Reflect Get, ele tem o Reflect Set, e ele tem reflects para todas as traps. Então, para cada operação que eu interceptar, eu posso também, dentro da função que faz essa interceptação, encaminhar ela para a operação nativa, certo? Então eu posso tanto interceptar, encaminhar para a operação nativa, voltar, ver valores usando a API do Reflect, que tem os mesmos nomes de todas as traps do handler, certo? Eu vou fazer um exemplo aqui. Eu vou tentar ser rápido para dar tempo. Vamos tirar esses console logs, certo? E vamos lá para cima. Vamos fazer um proxy aqui no armário. Então, o meu armário agora, ele vai ser um proxy. E aí, CJ, insert parênteses, tá. Então, esse aqui é o meu target. Ele é o objeto que vai ser encapsulado. E agora eu vou definir um handler. E aqui eu posso botar as traps que eu quiser. E eu boto o nome da trap, no caso é get. E a função de get, como eu falei, ela recebe um target e o nome de uma propriedade. Então, quando eu tentar acessar qualquer propriedade no armário, eu vou passar por esse get, certo? E o retorno desse get vai ser o retorno do acesso à propriedade. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer com que, caso não exista a propriedade que eu quero acessar no armário, eu vou jogar um erro informativo, um erro que diz, olha, não existe essa propriedade, existem essas aqui. Então, eu vou usar o reflect, certo? O reflect res. E aí, eu vou fazer com que, caso o meu target não tenha aquela propriedade, eu vou vir aqui e vou jogar um erro, certo? Só que eu não quero jogar um erro qualquer, eu quero jogar um erro informativo. Então, eu vou pegar o object keys do target para listar. Isso aqui são as props existentes. Ok? Então, eu vou jogar aqui um erro. Eu não vou perder tempo escrevendo o erro todo, eu vou só jogar os props existentes. Eu vou transformar isso aqui numa string. Eu poderia escrever que, olha, existem essas properties, não existem essas properties, enfim. E aqui é error, né? E caso contrário, caso exista property, eu vou simplesmente retornar o get dessa property do target, prop name, vou pegar o valor da property e retornar ele, certo? Beleza? Então eu vou lá, eu vou acessar uma propriedade que existe no armário primeiro. Ó, armário.cuia, certo? Dá um console log. Então, ó, tem duas cuias, certo? Mas e se eu pedisse para ele, sei lá, dinheiro? Ó, ele jogou um erro. Props existente, dá uma string. Tá aqui, ó. O erro, esse é o texto do erro. Cuia, bomba, erva mate, chaleira, altura e largura. Então eu disse pro cara, olha, isso que tu tentou acessar não existe, mas existe isso aqui. Eu posso colocar um texto mais informativo e escrever, olha, existe isso aqui. Mas enfim, essa é a ideia, é assim que funciona um proxy. E aqui existem outras traps também, que pode ser o res, pode ser qualquer outra operação que seja interceptável, e todas elas, como eu falei, têm o seu par na API do Reflect para chamar a operação nativa. Então, voltando para cá, agora para fechar, na última parte, a gente vai falar de símbolos. E o que são símbolos? Símbolos, eles são um novo tipo primitivo introduzido no ECMAScript 6, certo? E símbolos, eles são sobre reflexão através da implementação. Então, os símbolos eles são usados para guiar as implementações nativas da linguagem. Por exemplo, quando eu digo que pergunto se algo é instance of alguma coisa, se eu pergunto que algo é instância de outra coisa, o instance of não é simplesmente executado de cima para baixo. Ele olha, vamos ver se existe esse símbolo aqui, se essa função desse símbolo está implementada, e aí a gente executa ela. Então, a gente dá para o cara uma chance, enfim, para quem estiver programando, de chegar lá e dizer, olha, nesse símbolo aqui tem que ser implementada uma função se tu quiser guiar a implementação por um caminho ou para o outro. Isso vai ficar mais claro no exemplo que eu vou fazer depois. E a gente tem que diferenciar também os símbolos primitivos do objeto global symbol. Então, como a gente tem o number com N maiúsculo, que é o objeto global, e o number, que é o tipo, enfim, primitivo lá que a gente não acessa, a gente tem o symbol e o symbol com S maiúsculo. O symbol com S minúsculo ele é o tipo primitivo, o symbol com S maiúsculo ele é o objeto wrapper. Inclusive, quando nós formos criar símbolos, nós não podemos escrever isso aqui. Porque o operador new, ele denota que eu estou criando um novo objeto dessa classe. JavaScript não tem classe. Então, aqui eu estou denotando que eu estou criando um novo símbolo. Não é isso que eu quero.
o que eu quero é receber um novo símbolo primitivo. E para isso eu invoco a função global symbol e passo uma descrição. Beleza? Isso vai nos retornar um símbolo primitivo. E isso aqui é o que faz os símbolos uma coisa útil e uma coisa legal. Porque símbolos primitivos, eles são únicos. Então, tipos primitivos, se eu tenho um number 2 e eu faço igual, igual, igual 2, ele vai retornar true. Mas se eu tenho um símbolo, mesmo que ele tenha a mesma descrição de outro símbolo, eles vão ser diferentes. Nesse caso, eu estou criando um símbolo com a descrição ID. E aí, do outro lado, eu tenho outro símbolo com a descrição ID. São dois símbolos diferentes, eles são diferentes. Assim como o objeto, um símbolo só vai ser igual ao outro se eles forem exatamente a mesma instância. E por isso eu tenho que tomar cuidado com o registro global de symbols. Porque o registro global de symbols é uma tabela global. E o que acontece é que se eu digito symbol for ID, o que o for faz? O for ele vai acessar a tabela global, ele vai verificar se o símbolo com essa descrição existe. Caso exista, ele retorna. Se não existir, ele cria e aí ele retorna. Então, quando eu escrevo symbol for ID e symbol for ID ali e comparo os dois, vai ser igual. Não porque o símbolo não é único, mas porque eles são a mesma instância. Tá, obrigado. E para a gente usar símbolos no mundo real, então, a gente vai vou fazer aqui um exemplo. E símbolos são muito interessantes quando nós vamos mexer no objeto de terceiros. Então, se eu implemento uma library minha que mexe nos objetos, acrescenta metadados, que eu preciso ler depois, é interessante eu usar símbolos para evitar que a pessoa apague os meus metadados. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho uma pessoa que ela tem o nome João e o sobrenome Silva. E eu vou ter uma função que ela vai marcar um timestamp nessa pessoa. Porque eu quero ver, sei lá, qual hora ela passou numa certa função, enfim. Quero fazer alguma coisa e eu preciso do timestamp marcado nessa pessoa. Aí eu vou marcar o timestamp e eu vou ter aqui uma propriedade timestamp com um valor qualquer. Isso aqui pode ser facilmente sobrescrito por engano. Se eu tenho uma library que faz isso com objetos de outra pessoa, e essa pessoa for lá e implementar a propriedade timestamp no seu objeto, ela vai sobrescrever meus metadados. Eu não vou ter mais acesso a isso. Certo? Eu vou perder toda a informação que eu guardei ali. Então, para isso, eu posso usar um símbolo, porque os símbolos eles são únicos. Certo? Então, aqui, eu vou fazer a mesma coisa, só que com símbolos. Vou marcar o timestamp numa pessoa e vou definir a propriedade com o símbolo. Certo? Então, a pessoa só vai ser capaz de reescrever aquela propriedade se ela for lá, listar todos os símbolos que tem naquele objeto, pegar aquele símbolo e dizer, olha, redefine a propriedade definida, que é indexada por esse símbolo aqui. Então, eu obrigo que a pessoa saiba o que ela está fazendo. Ela tem que deliberadamente querer substituir aquilo, e não simplesmente precisar substituir aquilo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma propriedade, sei lá, bandeira, que eu defino meu objeto, que é da minha library, e o cara está implementando o objeto barco, bom, o objeto barco também pode ter uma bandeira. Então, ele vai sobrescrever todos aqueles metadados que eu tinha colocado ali antes. E para isso eu posso usar os symbols. Só que tem uma utilização que é muito mais clara e que é muito mais difundida, que são os well-known symbols. Que eles são símbolos que, como eu falei, eles são usados para dirigir as implementações nativas da linguagem. Quando a gente chama, por exemplo, o instance of, ele usa o symbol resInstance para dirigir o que ele vai fazer. Então, não simplesmente eu executo o conjunto de passos. Eu vou ver se existe uma função implementada para a propriedade symbol resInstance, e se tiver, ela vai ser executada, para que eu tenha um retorno. Então, eu posso fazer minha própria implementação para guiar a linguagem para o caminho que eu quiser. Quando eu digito, por exemplo, Porto Alegre, instance of, lugar tri, eu estou manjando das gírias, como vocês podem ver, o que vai acontecer é o seguinte, ele vai pegar a função que está definida aqui, indexada por essa propriedade, que é o symbol resInstance, e vai passar como argumento Porto Alegre. E ali dentro eu posso fazer qualquer implementação que eu quiser para definir se Porto Alegre é uma instância ou não de um lugar tri. Certo? Não necessariamente eu preciso ter saído da função construtora do lugar tri. Só precisa que a função implementada em symbol resInstance retorne true. E aí a gente tem vários outros símbolos que podem ser usados para guiar outras implementações, como o symbol toPrimitive, que ele indica o que deve ser feito quando a gente tentar converter um objeto para number, ou para string, ou para outro tipo primitivo. O toString tag, sabe quando vocês digitam toString e aparece lá na tela object, object? Nós podemos fazer aparecer, por exemplo, object chimarrão, ou object qualquer outra palavra que a gente quiser. E o iterator, que ele pode permitir a gente iterar usando for of entre as propriedades do objeto. Então eu posso ter um array fake, digamos assim, um array falso, e implementar o iterator para que eu possa iterar nessas propriedades. E aí envolve generator functions, envolve outros assuntos que não são o foco dessa talk, certo? Mas tem muito mais símbolos que isso para guiar várias operações da linguagem.
Então eu vou implementar aqui um símbolo rapidinho, que vai ser o seguinte. Eu vou ver se a minha cuia ela é uma instância de chimarrão, certo? Então eu vou criar aqui um construtor chimarrão, vou deixar ele vazio. E aí é o seguinte, eu vou implementar lá no meu construtor chimarrão, ó, eu vou usar aqui o define property, porque essa propriedade ela não é writable, então eu não posso fazer uma atribuição, tem que fazer uma definição, aqui com um property descriptor. Fazer o chimarrão, aí o symbol resInstance, que é o nome da propriedade, e aqui eu vou implementar o property descriptor. Então o valor que tem que ter nesse property descriptor é a função que vai ser rodada. Ela vai passar uma instância. Para a gente saber se alguma coisa é uma instância de chimarrão, essa coisa ela tem que ter erva mate, ela tem que ter, deixa eu indentar bonito isso, não vai ficar bonito, ela tem que ter água chiando e ela tem que ter bomba, certo? Então se ela tiver essas três coisas, eu considero ela um chimarrão. Se não, ela não é chimarrão. Então aqui, ó, a gente pegou a nossa cuia, adicionou todas as coisas nela. Agora vamos ver se essa cuia ela é um chimarrão. Então, cuia instance of chimarrão. Vou imprimir o valor disso aqui, ó. Ó. Opa, eu esqueci de tirar o exemplo que joga o erro lá em cima. Onde é que está esse exemplo? Aqui. Deixa isso é suficiente. Então, ela é uma instância de chimarrão, certo? Porque ela tem erva mate, tem água chiando e tem uma bomba, como a gente adicionou aqui em cima. Se eu tirar um desses caras, ela não vai ser mais. Ó, false. Coloquei true. Então, se eu mandar, por exemplo, o meu gaúcho tomar chimarrão, vai consumir tudo que tem ali dentro e a cuia não vai ser mais uma instância de chimarrão. Não porque ela não saiu do construtor de chimarrão, e sim porque ela não tem aquelas propriedades que fazem com que algo seja um chimarrão, que foram definidas aqui na função que vai na propriedade indexada por symbol resInstance. Então eu salvei aqui e deu false, certo? Porque não tem mais isso lá. Bom, e é isso aí. Aqui no meu site tem todos os outros 4 artigos dessa série. Todos eles são bem grandes, tem exemplos, tem ideias de implementação, tem outras referências. O artigo de symbols que eu fiz semana passada, ele acho que está maior do que todos os artigos da Wikipedia em português. Mas se vocês tiverem paciência para ler, recomendo bastante. Tem exemplos de implementação de todos os símbolos. Acho que vai sair no Wiki da Brasil.js, eu postei lá. Então, fiquem à vontade para me seguir no Twitter, GitHub. Se quiserem mandar alguma pergunta por lá, enfim, estou sempre participando da comunidade. E é isso aí, muito obrigado. Espero que eu tenha conseguido derreter uns pouco do cérebro de vocês, queimado alguns neurônios. Valeu.